Olá! Hoje teremos um bate-papo especial sobre ética, o que a filosofia fala sobre o tema e nos dias atuais, como a ética é tratada. Para isso recebemos a filósofa Fernanda Schaibuber. Fernanda, obrigado por ter aceito o convite, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, esse é um tema muito interessante e muito importante, na verdade. Verdade, Fernanda. Para a gente começar, vamos falar sobre o conceito o que a filosofia fala sobre ética, como ela conceitua esse tema. Bom, a ética ela é uma parte da filosofia que reflete sobre o ser humano. Então, por que não seria interessante para todo mundo? Todo ser humano se interessa por isso. Refletir sobre o que é próprio do ser humano. É isso que, se você fosse pegar no dicionário, você encontra a ética como as obrigações do homem. Então, o que são as obrigações? Na verdade, o que cabe ao ser humano? Viver. Quer dizer, diferente dos outros seres, o que é só próprio do ser humano? Se você for ver, as plantas têm uma vida, os animais têm uma vida, as pedras têm uma vida, mas o ser humano, qual que é a vida dele? E, bom, vários filósofos concordam que seria viver as virtudes, ou seja, viver a bondade, viver a justiça, viver a verdade, viver esses fatores que são próprios do ser humano mesmo. Muito interessante, Fernanda. Mas vem cá, vamos ouvir a opinião das pessoas na rua. O que elas pensam hoje sobre esse assunto? Será que está longe dessa concepção filosófica? Vamos acompanhar. A ética ela advém de um comportamento aceito e preferido socialmente. Acho que de bons costumes, bons modos. Eu acredito que sim, né? Apesar da sociedade ainda ter algumas posturas, a gente vê muito aí no governo, né? Nossos governantes tendo atitudes que às vezes a gente não espera, mas a gente acredita que as pessoas devam agir com essa consciência de ter a ética e de agir corretamente, né? Independente de estar sendo observado ou não. Acho que é o mínimo que um ser humano deve ter para viver em sociedade, né? É o que nos mantém como seres pensantes e dignos, né? A ética para mim é algo que você não já nasce, mas você constrói, né? O ato de ser alguém ético, respeitoso, cuidadoso, né? É uma coisa ética e que vale para você, primeiramente, e reflete na sociedade. Ser ético, ser honesto não é uma questão só de uma ação para você, mas na verdade ela reflete em toda a comunidade onde você vive. Aquele posicionamento que ela tem independente de estar sendo observado ou não pelas pessoas. E logo isso reflete na sinceridade de você ser, né? Saber se posicionar no mundo e exigir respeito disso. Então eu acho que deve haver, e com certeza é super importante você ter essa noção da importância, né, de ser um cidadão de bem, uma pessoa responsável, uma pessoa ética. Ela vai ajudar as novas gerações a perpetuarem esse comportamento. Ela deve ser educada para esse sentido, para a gente ter uma sociedade melhor, com certeza reflete no futuro da nossa sociedade. A gente vive num período muito conturbado de propostas e impropostas. Eu acho que a ética equivale desde um relacionamento amoroso, né, de respeito com outra pessoa, ao respeito que a gente tem, seja financeiro, seja com nossos amigos, com nossos parentes e etc, etc. Fernanda, como você percebeu, as pessoas falam ainda sobre esse bem viver, viver em harmonia, né? Pensando também através de viver de uma maneira ética. Não foge do conceito filosófico, né? Não, de forma alguma. Uma coisa que é interessante de ver, por exemplo, se a gente vai atrás de Aristóteles, um filósofo clássico, ele diz que, a verdade, a ética é o que faz o ser humano feliz. Ou seja, quando ele vive as virtudes, aquilo que é próprio do ser humano, harmonia, justiça, bondade, aí é que ele vai encontrar felicidade. Então, na verdade, a ética seria para a gente ser feliz. Só que você vê que nem sempre a gente pensa dessa maneira. Ou seja, às vezes a ética ela se torna um comportamento apenas, um comportamento social, que é bom, mas será que tem tanta validade se a gente não encontra felicidade com isso? Por exemplo, Platão vai comentar bastante quando ele conta um mito de que existia um homem com um anel que um dia ele pega e descobre que fica invisível. Esse homem chamava Giges. Quando ele pega e fica invisível, toda aquela bondade que a gente conhecia, de repente já não é tanto assim. Ele vê que ele, sendo invisível, podia fazer várias coisas que ele normalmente não faria. E você pergunta, bom, onde é que estava a ética? Fazia aquilo tudo para ser feliz ou por um condicionamento social? Então a gente poderia falar que tem duas formas de ética. Uma ética que é de convicção, que acredita e vive porque sabe que faz feliz, e uma ética às vezes que é só por um esquema social.
Aristóteles e esses vários filósofos vão dizer que o homem deveria encontrar em si essa felicidade de ser bom, de ser justo, e que essa seria a maior felicidade para um homem. Então a essência do ser humano, da felicidade, é ser ético, seguindo uma linha da filosofia. Fernanda, obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. Bom, nossa entrevista de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado e, claro, nos vemos com um tema também interessante numa outra oportunidade. Bons estudos e até a próxima.